Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto toda semana com você, trazendo sempre temas e convidados que nos ajudam a entender um pouco melhor várias questões. E hoje não podia ser diferente, nós vamos falar sobre literatura paraense. A Academia Paraense de Letras tem um novo presidente, tem 7 cadeiras vagas para imortais. Por isso, é um grande gancho para a produção literária do Estado. O espaço publica revistas e obras, promove concursos literários e apoia atividades culturais. E para falar sobre a nossa Academia Paraense de Letras e todo esse trabalho que é desenvolvido há mais de 100 anos, nós recebemos aqui no estúdio o novo presidente da Academia Paraense de Letras, professor Ivanildo Alves, para conversar sobre a sua gestão e as perspectivas da produção literária paraense. Professor, seja muito bem-vindo aqui conosco no programa Diálogo Aberto. Eu que agradeço o espaço para dialogar, para conversar, para externar todo um trabalho que a nossa instituição tem desenvolvido ao longo de 121 anos de existência institucional. Como é que a gente define a Academia Paraense de Letras? Se a gente pudesse trazer num conceito, digamos assim, muito próximo para o nosso público que tanto se orgulha também desse espaço tão importante, né, da questão da produção literária no Estado. É um órgão vanguardeiro que tem nos seus estatutos e regimentos o objetivo, que é a promoção da cultura, do conhecimento, não só literário, mas também artístico e, de um modo geral, o incentivo à produção artística e literária em todo o estado do Pará. Como é que fica a Academia Paraense de Letras dentro do Cenário Nacional? Há uma associação brasileira também de produção literária? Como é que a gente entende esse universo todo da produção literária brasileira? Existe a Academia Paraense de Letras, ela está inserida num contexto de instituições literárias, que teve origem com a Academia Francesa de Letras, as academias, tanto a Academia Brasileira de Letras como as academias estaduais, elas seguiram o modelo francês. Então são 40 integrantes, 40 sócios perpétuos. A mesma coisa sucedeu com a Academia Brasileira de Letras, fundada pelo grande Machado de Assis, que também foi seu primeiro presidente, e as academias todas, elas seguem esta organização. Existe uma associação de presidentes de academias estaduais, mas devido à pandemia, esse órgão ele está inativo e as comunicações têm sido feitas tão somente por meio eletrônico, por meio virtual. E como é que a gente, por exemplo, pensa a questão de um novo imortal? Como é que ele é convidado, é feita uma análise pela academia, é feito um convite, ou ele se candidata a fazer parte da academia? Os sócios da Academia Paraense de Letras, eles são perpétuos. Então, durante a vida, eles integrarão o chamado silogeu. E quando algum membro falece, existe todo um ritual para substituí-lo, previsto no Estatuto da Academia Paraense de Letras. E esse estatuto prevê a declaração de vacância da cadeira, que é feita por um ato do presidente da APL, e após esse período de decretação de vacância, a publicação no Diário Oficial, porque a instituição é uma fundação pública, e com publicação, a partir da publicação no Diário Oficial, escoarão uns 45 dias para inscrições de candidatos. E essas inscrições, elas deverão se submeter a um escrutínio, a uma eleição que é feita no âmbito interno da academia. Desde da Academia Francesa de Letras é feita dessa maneira. Então, além de
o candidato à imortalidade, ele ter que possuir trabalhos literários, trabalhos científicos ou artísticos, mas principalmente literários, ele deve também conquistar o voto dos imortais acadêmicos. No escrutínio direto, é considerado vencedor aquele que obtiver um quórum mínimo de votos, e esse quórum mínimo está estabelecido pelo Estatuto em 21 votos. Do total de 40? De 40 votos. Certo. De 40 votos, nós estamos vivenciando uma situação inédita na Academia Paraense de Letras, já que nós não temos 40 integrantes e deveria ter 39 com a vacância de um sócio. Nós temos, na verdade, 33 integrantes, já que 7 cadeiras nos últimos 2 anos elas foram abertas, né, por falecimento dos seus titulares, e devido ao período pandêmico não foi realizada a eleição. Nós estamos agora em início de mandato e nós nomeamos através de portaria uma comissão que está tratando do processo eleitoral. E essa comissão é formada por 3 imortais, o Dr. Georgiano Franco Filho, o Zenaldo Coutinho e também a reitora Maria Bethânia da UNAMA. Então, eles estão responsáveis por esse processo, eles estabelecerão a forma da votação, ela vai poder ser virtual, ela vai poder ser também presencial, e anunciar o resultado e disciplinar a matéria, estabelecer inclusive a data das eleições que devem ser realizadas e serão efetivamente realizadas em agosto. Nesses 2 meses que antecedem agosto, junho e julho, os candidatos deverão intensificar a campanha e vamos aguardar e estamos esperançosos que todas as 4 cadeiras sejam preenchidas, porque nem sempre são, porque os candidatos não atingiram o quórum. Tem idade mínima, professor, para poder se candidatar? Não tem idade mínima, não tem nenhuma determinação, nenhuma imposição estatutária, e nem idade máxima também. Porém, um escritor de fôlego, um escritor amadurecido, ele surge em todo o mundo numa média de 50 anos de idade. Então, é uma idade normalmente provecta, e nós já tivemos acadêmicos que entraram bem cedo, não estão mais lá, já faleceram, mas a idade recorde e mínima que adentraram foram 25 anos de idade, era um recorde. Hoje a média está em torno de 52 anos de idade. Professor, o senhor é escritor, é jurista, tem vários livros publicados, tem vários prêmios também com trabalhos literários, conquistou a cadeira número 1 da Academia Paraense de Letras, tem no Mercador de Túmulos o primeiro romance, que é um enredo regionalista. Como é que o senhor observa a produção literária atual no Estado? Nessa análise de cenário que a gente tem hoje, é promissor, ele está estagnado, ou a gente precisa realmente fazer um incentivo maior para essa questão da produção literária? O mesmo fenômeno que ocorre na Academia Brasileira de Letras ocorre também na Academia Paraense de Letras. De uma população de quase 300 milhões de habitantes, a Academia Brasileira de Letras só tem 40 imortais. Então, isso significa que existe um número muito grande de talentosos escritores que não conseguiram entrar na Academia Brasileira de Letras. A mesma coisa acontece na Academia Paraense de Letras. Nós temos inúmeros poetas, nós temos romancistas, escritores de grande qualidade que estão fora da Academia Paraense de Letras. Agora, dentro da Academia Paraense de Letras, nós temos
um verdadeiro celeiro de produção literária e cultural. Temos poetas premiados nacionalmente, escritores premiados em todo o Brasil, e essa produção literária, ela não parou durante o período pandêmico, e nós nos organizamos com página da internet e vários colegas, companheiros nossos continuam a produzir, e nós apenas não nos reunimos presencialmente, mas essa produção cultural, ela prossegue, essa produção literária, ela continua. E neste caso aqui, especificamente, por exemplo, eventos como Feira do Livro e outros que acabam apresentando também oportunidades. O senhor percebe aí que há um aproveitamento dessas questões ou que ainda a turma daqui ainda carece desse incentivo, desse amparo de recursos também, investimentos nesse sentido? Como é que a gente vê essa vanguarda no processo também literário? A cultura, ela sempre precisa de um incentivo oficial, na medida que o intelectual, aquele que produz as obras do espírito, nem sempre possui recursos para a publicação das suas obras. De modo que esse incentivo cultural é importante. A própria Academia Paraense de Letras procura incentivar no seio de todo o estado do Pará, no seio da população paraense, esse pendor para a literatura, de modo que nós temos 9 prêmios a serem, que são promovidos pela Academia Paraense de Letras, e no campo do romance, do conto, da poesia, da dramaturgia, nos 2 últimos anos nós estagnamos, porque quase todo o corpo da Academia Paraense de Letras é grupo de risco, e nós tivemos que dar um stand-by até que a gente possa retornar novamente com esses concursos que são importantes para a descoberta de novos talentos literários. E isso atinge também estudantes, por exemplo, da rede pública ou da rede privada? Como é que é essa comunicação da academia, por exemplo, com os espaços educacionais? Nós temos toda uma estrutura, eu posso falar isso antes da pandemia. A pandemia mudou todos os costumes, todos os usos e costumes da população em todos os segmentos sociais. A Academia Paraense de Letras, inserida nesse contexto, também não poderia deixar de ser atingida por esse mal do século. Mas antes da pandemia, nós tínhamos uma interação muito grande com a comunidade. A Academia Paraense de Letras sempre esteve aberta a pesquisadores, a estudantes, a professores, a todas aquelas pessoas que se interessam pela arte, pela literatura e pela cultura no estado do Pará. E uma das coisas mais importantes é justamente a questão dos concursos literários. O que veio dos concursos literários, por exemplo, que o senhor consegue perceber que foi uma ligação direta, por exemplo, com a valorização, mesmo com o reconhecimento da própria academia como um todo? O que veio desses concursos que hoje a academia diz, olha, esse aqui veio do concurso, para você ver a importância dele dentro desse cenário da academia? Nós temos vários integrantes do próprio Silogeu, como nós costumamos nos referir à Academia Paraense de Letras, que foram descobertos em concurso literário e que hoje fazem parte do grupo de imortais que compõem o nosso Silogeu. E, professor, a gente poderia deixar aqui, por exemplo, um incentivo, inclusive, para quem nos assiste. O senhor falou há pouco, inclusive, de possibilidades de incentivo da própria academia para a questão da produção literária, para esse incentivo todo. Quem quer, por exemplo, ajudar a academia, seja com eventos, seja com investimento, seja com oportunidade, seja trazendo, por exemplo, um clube do livro para a sua empresa, ou fazendo um trabalho que envolve também ações educacionais, teria esse caminho para a gente buscar com a academia essa parceria
para poder trabalhar e incentivar a produção literária paraense? É muito importante a colocação feita, porque no país, de um modo geral, a cultura e a própria educação, ela é relegada a plano secundário. E nós sabemos que nas nações que têm atingido um elevado nível de desenvolvimento socioeconômico e cultural, é porque investiram muito no campo da cultura. A Academia Paraense de Letras, através da sua presidência, está aberta a qualquer incentivo, está aberta a qualquer convênio, a qualquer trabalho que busque a ampliação das atividades culturais, educacionais, literárias, científicas em todo o estado. E qualquer colaboração sempre é bem-vinda nesse sentido. Nós fazemos questão de registrar que o governo do estado do Pará, a Prefeitura de Belém, eles são colaboradores nossos e têm nos apoiado ao longo de toda a história da Academia Paraense de Letras, nas atuais administrações da capital e do governo do estado. Não é diferente, o apoio tem sido dado e nós, de público, agradecemos essa ajuda, esse apoio, esse respaldo que temos recebido das autoridades públicas. Isso aí a gente pode fazer por meio do site? Tem alguém especificamente que atende, ou mesmo procurando os canais da academia, que a gente poderia ter acesso justamente para poder chegar nesse contato? Tranquilamente, não só pelo meio virtual, mas também o contato pode ser feito direto com a presidência. Nós, inclusive, deixaremos os nossos contatos no estúdio e para nós seria uma honra receber a população e convidar a população para conhecer a sua Academia Paraense de Letras. Nós estamos ainda restritos em decorrência de determinações das autoridades de saúde pública, mas assim que a academia retornar à normalidade, nós teremos um conjunto de atividades para serem desenvolvidas. Nós estamos aproveitando o período pandêmico para nos organizar. A ideia nossa é, primeiro, nós fazemos um encontro regional de academias municipais já levantadas. Existem cerca de 15 academias municipais. Nós estabelecemos essa parceria, incentivarmos, trocarmos experiências mútuas, debatermos temas de interesse literário. Esse será um primeiro evento a ser realizado no período pós-pandêmico. Nós pretendemos fazer também um encontro mundial de lusofonia no estado do Pará, tendo Belém como sede. A ideia é trazer, já existem os contatos, já existe a idealização dessa atividade, mas principalmente nós trazemos os países lusófonos da África, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, dentre outras nações lusofônicas, para nós criarmos ou estabelecermos convenções linguísticas, de modo que a língua portuguesa ela permaneça essa força que sempre tem sido desde a derivação do Lácio, desde a derivação do Império Romano. Uma outra ideia que nós queremos organizar, além desse encontro de lusofonia, é o encontro estadual, o encontro das academias estaduais em Belém. E nós lançamos uma ideia no Colégio de Presidente para nós criarmos uma academia nacional de letras, que ela teria características totalmente diferentes da Academia Brasileira de Letras, mas copiando o modelo, características diferentes na medida em que os imortais dessa nova academia a ser criada, eles seriam oriundos das academias estaduais. Dentre outros critérios que nós utilizaríamos, existe toda uma demanda de grandes escritores
de grandes talentos literários que está reprimida e que nós poderíamos ocupar esse espaço também sem nenhuma intenção de concorrer com a Academia Brasileira de Letras, já que nós teríamos objetivos diversos e também objetivos comuns, mas sempre no sentido de apoio mútuo. Professor, uma das coisas mais belas aí que a gente tem na nossa Academia Paraense é justamente a nossa biblioteca, né? A Biblioteca Dr. Aucilino de Leão, né? E o que a gente destaca em termos de acervo e que pode, por exemplo, ser disponibilizado para consulta, para observação, para trabalhos literários, para apresentações, saraus e tantas oportunidades que a gente tem de evento, inclusive para divulgar a produção literária e, ao mesmo tempo, dessa aproximação cada vez maior, né, com o nosso público. Nós temos uma produção literária intensa. Todo integrante do Silogeu que produz uma obra literária, ele normalmente doa volumes para a nossa academia, e nós temos um acervo também muito bom de grandes escritores, Dalcídio Jurandir, dentre outros, que existe o Benedito Monteiro, que foi nosso colega lá da Academia Paraense de Letras, da Rui Barata, né, também, que tem trabalho. Então, nós temos uma produção muito grande na academia. Só que a nossa biblioteca, ela precisa urgentemente se adaptar aos novos tempos, de modo que meta nossa nesse biênio, nós criarmos, que ainda não existe, a nossa biblioteca virtual. Já existe toda uma planificação nesse sentido, dirigida pelo reitor Edson Franco, que é o diretor da nossa biblioteca. Certo. E, professor, para a gente, então, ir para esse encaminhamento, só ressaltando que quem criou, inclusive, a nossa Academia Paraense foi Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, que trouxe, então, essa grande oportunidade que hoje, 121 anos depois, não é isso? Nós continuamos cada vez mais, né, nessa revitalização a cada tempo e trazendo essa produção literária e incentivando os novos escritores e tantas pessoas que podem colaborar com isso. Professor, a gente poderia trazer, então, que pontos da sua proposta de gestão, do trabalho que o senhor vai realizar agora como presidente da APL, o que o senhor destacaria, então, não somente para informar, mas também fazer esse grande convite para que o nosso público como um todo, né, e com destaque aí a nossa juventude, que precisa tanto de ter essa visão de mundo cada vez mais ampliada e olhando aquilo que a gente tem de produção e de cultura no Estado. Como órgão vanguardeiro da cultura e da literatura no Estado, nós estamos aproveitando o período de pandemia para nos organizarmos, e a ideia, pelo menos minha e da diretoria, que concretiza a atual gestão, é nós levarmos a academia para o povo, para a população, para os bairros. E isso existem várias ideias, várias idealizações nesse sentido para aproximar a Academia Paraense de Letras, popularizando-a, e que a população não tenha uma ideia equivocada de que a academia é um órgão elitista culturalmente, e a nossa ideia é justamente essa aproximação com o povo, com a população, incentivá-los também no sentido de elevar o nível cultural e educacional da população, que é um fator preponderante para o desenvolvimento de qualquer país. Ok, professor Ivanildo Alves, presidente da Academia Paraense de Letras. Meu professor, obrigado mais uma vez pela honra de poder estar aqui conversando, e parabéns pela questão mesmo, por todo o sucesso já acontecido, e também desejo de sucesso à frente da nossa Academia Paraense de Letras, que cada vez mais nós possamos ter acesso, ter conhecimento e nos orgulharmos desse órgão que tanto nos resume em termos de cultura, ao mesmo tempo em que nos motiva a ampliar esses horizontes e dizer para esse mundo inteiro o que o paraense tem a capacidade de fazer, de produzir
e de mostrar o nosso talento, não é isso, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com uma pessoa culta, com uma pessoa de talento que o senhor tem, como apresentador, como profissional de segurança pública, como professor, e trazer um pouco da nossa Academia Paraense de Letras e debater num órgão de divulgação tão importante como é a nossa TV Nazaré, do qual a gente é fã. Eu, a minha esposa, a esposa é católica praticante, a dona Letícia, e nós assistimos a programação da igreja, e é uma alegria muito grande para a gente estar aqui no órgão de uma projeção como é esse programa também. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Nós vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Fique conosco. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto desta semana com você. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre obesidade infantil. Vamos conversar sobre esse tema tão importante e que atinge muitas e muitas famílias. Por isso, falando sobre essa questão do descontrole alimentar de crianças e, claro, com destaque aí a questão que nós estamos vivendo ainda da pandemia. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria concluiu que a questão do distanciamento social contribuiu para o aumento dos índices de obesidade infantil no Brasil. O grande desafio para os pais é justamente manter uma alimentação equilibrada, considerando que as crianças também estão mais tempo em casa. Por isso, para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Lorena Falcão, ela que é especialista em comportamento alimentar. Seja bem-vinda, Lorena, aqui ao programa Diálogo Aberto. Olá, Leno, obrigada pela oportunidade. Olá a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Lorena, como é que a gente classifica a questão da obesidade, né? Por exemplo, uma criança, como a gente tem, né? A criança que nasce, fica bem gordinha, como a gente costuma dizer, né? E a gente associa logo a questão da saúde, olha, é realmente uma criança saudável. Mas a partir de quando a gente pode dizer, olha, é preciso se preocupar porque ela também já apresenta traços que nos levam a considerar que também, de repente, ela está com uma obesidade. Como é que a gente avalia isso aí e a partir de quanto tempo a gente tem esse olhar já, né, inclusive para a preocupação em vista à saúde? Bom, em relação à avaliação, né, as crianças nos 2 primeiros anos de vida, a gente não pode usar um parâmetro mencionando, apesar de a gente observar, né, a criança ela está fortinha, ela está ali com as dobrinhas, né, como normalmente as pessoas falam. Não posso classificar dessa forma, né, tanto dos pontos de vista clínico, pediátrico, quanto também nutricional, que essa criança está com obesidade, né? Inclusive, a gente não usa normalmente mais o termo obeso, a gente usa com obesidade. Então, né, dos 2 primeiros anos de vida, por conta mesmo da introdução do aleitamento materno, né, exclusivo até os 6 meses, e complementado com a alimentação dos 6 meses até os 2 anos ou mais, inclusive, segundo o Ministério da Saúde. Então, essa fase que a criança está numa construção ali, por exemplo, no primeiro ano de vida ela cresce lá mais de 50% do seu comprimento, né, ao nascer, ela triplica o peso ao nascer, então algumas terminam o primeiro ano de vida aí com 10, 12 quilos, então não são elementos que o profissional de saúde ele vai enxergar como, essa criança já está com obesidade. Então, até os 2 anos de idade, ela vai sendo inserida num ambiente alimentar ali que é composto também pela realidade familiar. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente quer fazer uma alimentação diferenciada. Tem alguns estudos que falam, né, que com 1 ano de idade a criança já experimentou refrigerante, ela já experimentou ali um salgadinho de pacote, um pirulito. Então, isso também foi incorporado porque a família permitiu. Então, isso são outras construções do comportamento alimentar infantil. Dos 2 anos em diante, a gente já pode começar a ter algumas manifestações. Às vezes eu tenho uma criança que, do ponto de vista
estrutural ou até antropométrico, né? Assim, lá na caderneta de saúde da criança, essa criança vai começar a apresentar aí parâmetros de peso e idade, né? Altura para idade, melhor dizendo, mais acima do que era esperado, né? Então eu já posso ter uma classificação aí acima de mais 2 desvio padrão na caderneta de saúde da criança. As famílias podem observar que na sua caderneta tem cores, né? Então, por essas cores a gente consegue fazer uma interpretação aí de peso para a idade, de altura para a idade e IMC para a idade também, que já é possível a gente avaliar. Então, do ponto de vista antropométrico, a gente pode fazer esse rastreio quando a gente vê realmente que já está mais acima de aquilo que era esperado para a idade. Do ponto de vista comportamental, que esse é um tocante muito sensível e que a gente, né, precisa estar sempre atento, a criança ela pode ter associações, por exemplo, tô triste, vou comer. Tô feliz demais, vou comer. Né? Qualquer recompensa está relacionada com o alimento. Então, nessa construção dos 2 anos em diante, por exemplo, que acontece anteriormente dos 2, mas vamos fazer o enfoque dos 2 anos em diante, essa questão aí da forma como o alimento está inserido na realidade da criança, chama muito a atenção, né? Então, ela acaba comendo por emoções também, assim como nós adultos. Então, as crianças também refletem esse nosso comportamento. Então, nesse caso, pelo que você coloca, eu acho que tem um ponto aí que é muito importante, né? Trabalhar a questão das emoções para que, por exemplo, a comida não seja uma válvula de escape, não seja uma forma de compensação por alguma frustração. Então, os pais precisam também trabalhar isso com a criança para que ela consiga perceber que o alimento tem uma função e não uma forma de compensação. Né? Exato, exato. Agora a gente vê muito nessa fase do distanciamento físico, né? Crianças estudando em casa, não estão praticando atividades nos seus locais. Estão no computador com um pacote de celular, né, de biscoito do lado. Conter ansiedade, né? Notícias ruins o tempo todo. Essas crianças também estão sendo inseridas nesses noticiários, né? Que é importante a gente se orientar, com certeza. O que está acontecendo no país e no mundo, na minha cidade? Mas, às vezes, o excesso de preocupação, às vezes até num debate, numa roda de conversa em casa, acaba gerando aquela preocupação extensiva, né? A gente tem casos de crianças que se preocupam com o pai e com a mãe que sai de casa porque tem medo da perda familiar, né? Então, aquilo também vai gerando uma mudança no comportamento, uma criança que fica mais retraída. A gente está falando também só de um lado dessa questão do comportamento, né? Certo. E o outro lado também é, como é que antigamente eu era visto como um bebê fofinho, bebê lindinho, gordinho, e agora já começam a ver as cobranças externas, as cobranças familiares de que eu preciso perder peso, porque e principalmente no sentido pejorativo de que a gordura é uma questão feia. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Criança precisa perder peso? É um termo adequado quando você observa que ele está, por exemplo, um pouco acima do peso, naquela avaliação toda que a gente faz, mas é correto dizer, não, você precisa perder peso, ou não seria uma distribuição melhor, por exemplo, daquilo que ele tem por altura e outras formas, o exercício físico? Como é que a gente faz essa leitura? A perda de peso para a criança vai depender, assim, normalmente ela não é uma questão recomendada a princípio. O ideal é a gente conter um pouco a velocidade com que ela vai ganhar o peso. Porque às vezes, por exemplo, ela pode estar ganhando 1 quilo por mês, que para a gente, enquanto adulto, já não é recomendado. A gente também precisa estabelecer uma variação aí, mínima e máxima. Né? Não vou dizer assim um peso ideal, mas a gente pode ter um recorte aí de mínimo e máximo que a gente pode estar dentro da nossa altura e da nossa idade. Para a criança, às vezes, a associação, até mesmo por uma falta de aconselhamento profissional, a perda de peso ela pode estar vinculada com uma restrição alimentar. A gente sabe que nessa fase, né, e eu vou fazer um destaque aí, por exemplo, dos 2 até os 10 anos de idade, porque a gente está numa transição aí do bebezinho para uma criança que já vai interagindo com o ambiente e posteriormente já é um pré-adolescente, né? Então ele vai associando que comer, né, requer sacrifício em prol de uma imagem, né? Então acabam-se muitas vezes, erroneamente, até mesmo pela própria concepção da família, de que tem que retirar o carboidrato, né? Não pode comer as frituras, o que, ok, é admissível, né? Não tomar refrigerante, preferencialmente só numa ocasião ou outra, mas assim, acaba assim, não janta.
A gente tem casos de crianças que são tolhidas de jantar, por quê? Porque tem uma preocupação ali da família em que essa criança emagreça. Só que o que a gente precisa organizar no aconselhamento profissional e com a família também, né? Porque não adianta só eu sentar com essa criança para conversar se eu não chamar quem faz a preparação. O próprio ambiente ele vai facilitar ou vai complicar, por exemplo, esse tratamento. Exatamente. Então, a perda de peso, ela pode ser em algum ponto recomendável, mas assim, a princípio, vamos tentar equilibrar para que ela se mantenha esse peso, melhorar essa qualidade da oferta das preparações. Então, por exemplo, tirar o refrigerante da hora do almoço é uma primeira estratégia, né? Segundo, qual é a qualidade aí dessas refeições? A criança está fazendo almoço, está fazendo jantar? As saladas, por exemplo. Presença né? dos vegetais, porque no decorrer do tempo, com a oferta de alimentos muito açucarados, a gente vai perdendo a referência para comer alimentos com menor teor de açúcar, como as frutas, os amargos. E começa a rejeitar, Começa a rejeitar. Isso também tem muitas vezes explicação, Leno. A família não come. Aí separa a comida. Não, mas tu vai comer porque tu precisas fazer, porque eu vi, né, numa reportagem que é importante para crescer, mas a criança ela não está na compreensão do eu preciso comer para crescer. Não, ela quer se sentir dentro daquele contexto, eu quero fazer parte. Por que eu sou retirado do meu ambiente? Então, só para deixar mais amarrado, a recomendação de perda de peso, ela pode até ser feita se ela for bem delimitada numa situação. Olha, essa criança realmente ela tem uma necessidade, mas assim, eu estou vendo que o meu filho está galgando o ganho de peso excessivo, é melhor eu conter essa velocidade do ganho de peso, manter, porque também para a gente deixar isso bem claro, dietas restritivas vão impactar na oferta da proteína, que vai conter aminoácidos essenciais para o crescimento, para a imunidade, que a gente está discutindo muito hoje em dia, né? Prevenção de anemias e outras carências como vitamina A, vitaminas do complexo B. Então, assim, uma restrição aleatória, assim, em vistas da perda de peso, ela vai ser prejudicial para o aspecto interno, que a gente vai chamar nutricional da criança, e também as associações dela, né? Sempre assim, ela vai crescer, vai ser um adolescente que vai ser habituado a fazer dietas restritivas e até ter distúrbios de autoimagem. Nesse sentido também, considerando a questão da educação alimentar como um todo, mas também qual o peso, por exemplo, da carga genética, dessa questão, por exemplo, filhos de pais obesos, né, ou que têm um metabolismo mais lento, né, digamos assim, para poder, então, consumir essas calorias e essa questão toda mesmo que acaba consumindo. Qual o impacto disso aí nesse processo da obesidade infantil? Tá. Vários trabalhos, né, na área de pediatria, na área do comportamento alimentar como um todo, elas trabalham com o sentido de ambiente alimentar, né? Por que eu vou citar esse daqui? Porque a contribuição genética, né, ou também a gente pode falar de epigenética, ela vai ter uma contribuição, menos de 10%. Mas ela não é definitiva. Não, né? vai ser determinante. O que a gente consegue ver, né, e eu falo porque eu também faço atendimento ambulatorial, né? A gente observa que, por exemplo, eu tenho uma expectativa de que o meu filho ganhe peso, mas eu na minha infância, na minha trajetória de criança, naquela mesma etapa, eu não era esse bebê gordinho, eu não era esse bebê mais cheinho. Eu também era um bebê que tinha minhas dificuldades alimentares, a minha velocidade de ganho de peso era de um jeito. Então pode ser que esse filho também, na maioria das vezes, ele também tem a mesma estrutura ali para a velocidade de ganho de peso. Se eu tenho, né, pais que estão acima do peso, que também eram crianças, que já nasceram com peso adequado, mas no decorrer também tinham esse comportamento alimentar de comer, né, acima da necessidade, acima da sua saciedade, eu tenho uma relação direta também com a genética do meu filho. Então, essa construção, essa relação genética, ela tem uma relação presente, porém ela não é determinante. O ambiente alimentar é que vai fazer a determinação desse acontecimento. Então, eu posso ter um fenômeno genético, mas eu preciso o quê? Quando eu falo de ambiente, está relacionado, será que a gente está conseguindo oferecer a alimentação com práticas adequadas que essa criança precisa? Né? Porque, por exemplo, uma prática inadequada meu filho terminou de almoçar, ele vai tomar leite, mingau.
terminou de comer e vai tomar. Então isso é uma prática que não é recomendada, porque mais futuramente essa criança ela não consegue se sentir satisfeita. Ela sempre tem que complementar e começam aqueles gatilhos, né? De que eu sempre tenho que comer uma coisinha depois do almoço, porque meu almoço não me satisfez. E para os pais tem uma preocupação muito grande, né? Eu quero ver o meu filho crescendo e ele pode comer aquilo que ele achar. Se não foi o almoço, eu ofereço, porque eu não vou deixar meu filho com fome. E nesse sentido também, a quantidade, por exemplo, duas coisas que eu queria perguntar para você. A questão da quantidade de alimentações durante o dia e a importância do tempo de mastigação. Como é que ele impacta nessa situação toda? Olha, a gente escuta muito, né, que é o de 3 em 3 horas. O de 3 em 3 horas aí foi uma convenção social aí para determinar meu horário de 3 em 3 horas, mas o ideal é que a gente consuma aí entre 5 a 6 refeições por dia, que elas possam às vezes ser mais antecipadas, em intervalos de 2 em 2 horas, se forem com porções menores, né? Certo. E ele também possa girar entre 3 horas e meia, 4 horas. Para a criança não é muito interessante ela pular refeições, né? Porque cada refeição para a infância, independente de uma criança com baixo peso, uma criança com peso adequado ou uma criança com excesso de peso, todas elas precisam ter uma frequência da oferta do alimento, né? Porque ela vai sugerir tempo, né, a quantidade também, de nutriente ali que a criança precisa, para a gente não sobrecarregar só numa refeição. E eu digo assim, e dedicar um tempo para se alimentar, né? A gente vê muito, por exemplo, principalmente nos jovens, né? Ele está no computador e ou está no celular, ou vai almoçar e com o celular ligado, olhando o celular e só comendo. Parece que não consegue nem ter essa relação, inclusive, de prazer da comida, mastigação, né? Como você mencionou. Exato. E isso interfere também? Interfere, por exemplo, a gente não vai aqui referir, tem que ter 20 mastigações, né? 20 vezes ou 30. Certo. Mas assim, prestar atenção no que eu estou comendo. Né? Às vezes começa às vezes na infância, o menino está aqui, tem alguém dando na boca, ele está, né, enfeitiçado pela imagem da tela, e aí eu já começo ali a minha referência de não prestar atenção no que eu estou comendo. Então eu continuo almoçando, minha comida aqui do lado, e o computador está aqui, eu estou jogando. Vem dessa construção inicial ali, né? A gente foi acostumado a ter o contato da tela na hora da refeição. Às vezes é bom ter uma telinha, né? Porque às vezes você pode botar uma música, um vídeo, alguma coisa. Mas assim, na criança em si, muito pequenininha, não é interessante fazer a distração. Mas o que a gente pode considerar em relação à mastigação? Mastigar o alimento, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, é perceber essa textura, né? Não engolir de qualquer jeito, porque às vezes os pais têm muito medo do engasgo. Mas o engasgo, ele nasce também de uma distração. Né? Os fonoaudiólogos têm mais propriedade para falar sobre isso do que a gente. Mas começa aí de prestar atenção no que eu estou comendo, cada garfada que vai. E também tem uma questão relacionada, por exemplo, com a digestibilidade. Então, quando eu não faço uma boa mastigação, eu tenho grandes chances de ter problemas relacionados. O alimento, ele não vai triturado. Não vai, né? Eu não vou conseguir fazer uma boa digestibilidade. Quando eu recebo um alimento, principalmente numa refeição completa, como almoço, jantar, eu estou oferecendo carboidrato, proteína, lipídio. Carboidrato começa a digestão pela boca, mas proteínas e gorduras precisam de uma adequação ali do espaço gástrico para esse momento, né? Da dissolução das gorduras, da quebra das proteínas, para poder ter um bom momento de absorção e assimilação, né, dos nutrientes. E Lorena, agora falando sobre a questão do Covid, como é que fica essa situação com as crianças com mais tempo em casa, né? E às vezes os pais tiveram que voltar a trabalhar ou buscar alternativas de trabalho, seja no mercado informal ou não, e a babá das crianças ficou sendo o computador, agora autorizado pelos pais por um tempo bem maior, por conta, por exemplo, do ensino remoto, né, das aulas online, né? Como é que como é que a gente pode trabalhar essa questão da obesidade e da prevenção a essas questões todas de doença, em tempos ainda que estamos vivendo, né, embora, claro, com otimismo, com esperança, de que a gente possa realmente ter um horizonte melhor com vacinas, mas ainda estamos vivendo ainda esse período, né? Ainda não é o normal, tem
Tem gente que diz que nunca mais voltaremos ao normal, é um novo normal implantado, com adaptações, ensino híbrido, né, com toda essa questão. Híbrido. Como é que a gente trabalha essa prevenção à questão da obesidade em tempos de pandemia ou a partir dessa situação da pandemia que mudou a realidade de todo mundo? Bom, Leno, assim, eu sou uma otimista muito grande. Eu acho que a gente tem muitas coisas para aprender, né, com esse cenário. Nos meus atendimentos que eu faço, né, faço atendimentos com crianças alérgicas, a gente observa que a presença dos pais naquele núcleo, mesmo que um saia para trabalhar, né, a gente tem visto, né, um saiu para trabalhar, o outro ficou em casa, eles conseguiram manter ali um nível de assistência para a criança, mas a criança, ela tem a atenção dos pais ou de um dos pais em momentos distintos. A gente vê que há uma qualidade nessa alimentação, né? A gente tem 2 cenários que é a pandemia, né? Eu consegui observar com os meus atendimentos que algumas crianças melhoraram as práticas alimentares porque os pais estavam mais presentes, e outras, quando há um distanciamento assim dos pais, por uma necessidade, às vezes tem que ir para outro local para poder, né, gerar os proventos para a família, acaba usando o recurso mesmo, como você falou, terceirizou o computador e a internet para poder dar o suporte ali naqueles momentos da ausência ou do distanciamento. Nos 2 cenários, a gente vai precisar ver que é muito importante a participação da família. É a referência matricial para a criança sobre a sua formação enquanto ser humano. A escola ela é muito importante, e agora na questão mesmo do ensino remoto, como você falou, os professores, os pedagogos, né, os profissionais de saúde que também fazem parte daquela vida da criança na escola, né, eles transmitem as informações, fazem as atividades lúdicas, mas elas não podem ser inseridas somente para as crianças, também tem que trazer para os pais. Sim. Porque muitas vezes também tem pais que têm hipertensão, têm diabetes, tem um outro que precisa também ter uma redução de peso gradativo. Então a criança ela é beneficiada sobre essa, quando o núcleo familiar, né, ele está ali engajado. Então isso corresponde muito para a realidade que a criança vai vivenciar. Então, eu penso que, e observando e também dialogando com outros colegas, inclusive com assistente social, com psicólogo, com pediatra, que também fazem parte do meu núcleo profissional, a gente conversa muito e a gente observa. A família, estando ali participante, essa criança ela consegue ter melhor resultado nessa prevenção do excesso de peso, com certeza, na prevenção, inclusive, das outras deficiências, porque eu posso ter uma criança com um peso adequado, mas ela tem uma alimentação totalmente errônea. E está com triglicerídeos elevados, e está com uma iminência aí de uma glicose acima do adequado, uma anemia presente. Por quê? Porque a gente está em segurança na minha casa, né? Eu deixei meu filho lá trancado lá em casa, tem o irmão mais velho que está supervisionando, mas no que se refere à alimentação, não, deixei lá tudo que eles precisam, mas não tem... Tudo que eles precisam também são os biscoitos. Exatamente, né? Tá alimentado, mas não está na construção adequada. Artificiais, né? Sucos artificiais, né? A gente sabe que a alta dos preços da cesta básica impactou muito nas escolhas alimentares das famílias, isso a gente não pode deixar de mencionar, né? É uma necessidade da gente poder reestruturar essa alimentação. Não digo que, não come mais feijão, então come ervilha. Não é isso, a gente precisa brigar pelo nosso feijão com arroz, né? Mas também construir aí outras possibilidades da alimentação. Às vezes assim, não vou fazer mais feijão com arroz, mas a gente vai fazer a carne enlatada, né? Que eu sei que muitas pessoas não gostariam de estar fazendo isso, gostariam de estar comendo uma carne mesmo como a maioria poderia comer. Mas assim, são questões que a gente precisa discutir com os nossos núcleos. E fazer os equilíbrios também, né? Por exemplo, o caso que você citou. Não é bom trabalhar com alimentos processados, mas você pode equilibrar também com uma questão de uma salada, com um suco natural, né? Há essa possibilidade de pelo menos tentar, né, diminuir o impacto negativo, por exemplo, de uma comida nesse sentido. É possível e é importantíssimo, inclusive. E falando sobre a alimentação do paraense, a gente tem uma alimentação hipercalórica, com condimentação muito alta, né, com a entrada de alimentos que são gordurosos também, e ainda tem o consumo regular de água durante a alimentação. Como trabalhar isso aí também
para poder ajudar nesse sentido da prevenção ou mesmo de um tratamento nesse sentido de combater a obesidade. Na alimentação do paraense a gente tem tantas coisas gostosas, é até meio assim, a gente fica com o coração apertado e diz assim, poxa, mas não vai comer. Hoje a gastronomia, né, ela tem oferecido uma vasta uma variedade imensa de preparações que você pode criar, né? A gente conversa muito, né? Eu também sou professora e a gente conversa muito sobre as necessidades que a gente tem de criar estratégias nutricionais. Por exemplo, eu vou comer o meu peixe, mas de repente eu posso fazer ele com menos óleo, né? É uma garrafa de óleo por mês que a gente deveria estar usando. Às vezes as panelas que inclusive não usam óleo, né? É uma alternativa também, as de teflon, né? Então você tem ali mesclar com preparações assadas. Então não preciso deixar de usar o meu peixe, né? O açaí, por exemplo, tem muitas pessoas que me perguntam, mas açaí na infância pode? Pode, desde que a gente faça uma boa referência do açaí para a criança no lanche da tarde, né? De preferência sem açúcar. Mas tem aquelas que vão acabar galgando aí na vida adulta com um pouco de açúcar, mas isso aqui é mais para o futuro. Então, na alimentação do paraense, a gente tem que se prevalecer do contato com os alimentos in natura, que vão ser as frutas, legumes, as verduras. A gente poder enriquecer, né? Vou enriquecer o meu frango, vou enriquecer esse peixe aí com chicória, com jambu, alfavaca, né? Vou enriquecer esse arroz, vou fazer ali uma tapioca com um recheio nutritivo, né? De repente coloco ali um frango refogado ali com cenoura, vou apropriando, longe de mim aqui quebrar as tradições também, que eu acho que a gente é muito... muito apegado, né? A nossa identidade, a nossa identidade, né? Alimentar. Mas dúvida. Com certeza o que a gente puder ir apropriando uma coisa ou outra. Mas com certeza, refrigerantes, biscoitos, balas, não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que tirem, que nunca mais vão consumir. Mas qual é a importância e a participação que eu estou dando nisso na minha alimentação? Certo. Às vezes a minha referência de jantar... Longe de mim criticar o empreendedorismo local, mas às vezes assim, eu estou jantando toda noite o hot dog da esquina. Será que eu não consigo mesclar? Eu posso comer uma vez por semana. Nos outros dias, que preparações eu posso fazer? E aí vem sempre de encontro para a família. Não adianta um da casa estar ali numa vibe, né, de vou fazer uma alimentação adequada e saudável, vou fazer atividade física, e essa pessoa ela come à parte da casa, né? Ou seja, distanciada, não no sentido físico, mas no sentido mesmo da comida, né? É frustrante. Para a criança, então, nem se fala. Então, aí, eu acho que uma coisa que a gente pode, inclusive, trazer de toda essa nossa conversa é a importância dos pais, né, da família, nessa questão toda que pode tá ser uma envolvendo. avó, um avô, né, que está cuidando dessa criança, né? Enquanto os pais estão trabalhando. Mas também dela participar, né? Não só dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Completamente. Mas poder realmente participar como um todo nesse sentido. Lorena Furtado Falcão, nutricionista, falando sobre obesidade infantil. A gente gostaria muito de agradecer a você, então, aqui os esclarecimentos, essas dicas todas e, mais uma vez, desejar sucesso no trabalho, né, por tudo isso essa importância toda que nós temos nessa questão da saúde como um todo, né? Você falou, inclusive, da questão da inteligência emocional, de poder trabalhar as emoções, de poder conter isso aí, de não usar, inclusive, a questão da comida como uma válvula de escape, como uma busca de equilíbrio que, às vezes, você precisa parar e olhar e planejar bem nessa situação toda, né? Eu agradeço também o convite, né? É sempre um prazer falar sobre esse tema. A gente carece ainda muito desse debate, né? Quando a gente conseguir evoluir cada vez mais como a gente tem feito, as crianças elas vão ter uma qualidade de vida ainda mais e vão ser adultos muito plenos e muito felizes. Então, comida, quanto mais colorida, melhor, continua? Com certeza. E quanto mais saudável, né? E saborosa. E saborosa, sem esquecer os nossos talentos naturais da culinária paraense, né? Exatamente. E inserir as crianças para cozinhar também. Muito importante. Isso é importante. Obrigado mais uma vez, Lorena. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto toda semana. Lembrando sempre o nosso encontro marcado toda semana para falar sobre coisas importantes e trazendo sempre pessoas que vão nos ajudar também a viver melhor, com mais saúde e, sem dúvida, com paz. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo Diálogo Aberto.